Hoje, Dr. Moisés Tchinsinski. Eu sempre confundo seu sobrenome. Pois é, você quase sempre erra, mas tudo bem, não tem problema. Vai, tudo bem? É Shen. É a Shen. Não é Chen. É Tchinsinski. Ele que é homeopata, mas também pediatra, está com a gente, para a gente falar o quanto que a homeopatia é importante para a família. Não é só para a criança, né, Verdade, Dr. Moisés? verdade. A gente não tem idade para usar a homeopatia. Ela pode começar desde a gestação, por exemplo. O próprio Hahnemann, o cara sabia que, através do leite materno, a mãe toma um medicamento e ela já pode passar esse medicamento através, tanto na gestação quanto através do leite materno. Mas você falou bem, medicamento. E aí a gente já começa tirando aquela história, aquele mito, que a homeopatia é placebo, que mexe com a psique da pessoa e, na verdade, não tem efeito de um medicamento como outros alopatas. E é o oposto disso. Então, uma forma diferente que ele age, né? Isso, e inclusive não é só a homeopatia que tem efeito placebo. Efeito placebo é o seguinte, eu estou com alguma questão de dor de cabeça, alguma coisa emocional. Às vezes você pega para a criança, dá umas gotinhas de vitamina C e essa gotinha faz um efeito de um remédio. Eu me sugestiono achando que eu estou tomando um medicamento, mas na verdade eu não estou. Então, esse efeito é usado, por exemplo, até para você comparar se um remédio novo, alopático, tradicional, que está sendo lançado, funciona de verdade. E, às vezes, você tem efeito placebo maior do que a ação do próprio medicamento. Então, 30% das pessoas, às vezes, têm um efeito placebo bom. Ou seja, não preciso tomar o remédio necessariamente porque aquele quadro que está ali apresentado era, por exemplo, emocional. Mas no caso da homeopatia, não é nada disso. Não, a homeopatia é uma especialidade médica reconhecida aqui no Brasil pelo Conselho Federal de Medicina e pela Associação Médica Brasileira desde 1980. Por exemplo, agora, na quinta-feira, começa quinta e sexta, tem o Congresso Brasileiro de Homeopatia, que vai ser aqui, reúne quase 2.000 homeopatas. Eu vou dar uma aula lá, na quinta-feira, das 8 às 10 da manhã, sobre pediatria e homeopatia. Então, utilização para conhecer a criança que existe hoje, é uma criança diferente do que aquela que a gente tinha, e como a gente consegue fazer com que essa criança se beneficie da homeopatia. Mas existem algumas mães que dizem, mas a homeopatia só funciona até quando a criança não toma nenhum remédio alopata. Tomou um remédio alopata, a homeopatia deixa de funcionar. Isso também não é uma verdade, né? Não é verdade. A gente pode tratar, e o compromisso do médico é oferecer para o seu paciente o melhor que ele tem para oferecer. Se o que ele conhece é um medicamento tradicional, alopático, é esse o que ele vai usar. Tem situações que requerem esse tipo de medicamento. Mesmo de um médico homeopata. Mesmo de um médico homeopata, porque o médico homeopata, ele de formação, ele é médico. Depois ele vai fazer a sua especialização em homeopatia, 3 anos de curso em especialização. É uma pós-graduação. Então, o médico homeopata pode prescrever o medicamento homeopático, alopático, fitoterapia, florais, uma série outra de possibilidades terapêuticas, das quais a homeopatia é uma delas. Mas quando a gente vê uma consulta de um médico alopata e depois a gente vê a consulta de um médico homeopata, são consultas bem distintas. Porque o médico alopata, na maior parte das vezes, te pergunta onde dói e o que você está sentindo. E o médico homeopata, ele pergunta coisas que você acha que não faz o menor sentido. Você acha que o médico está afim de um papo com você. E não é. É um histórico completamente diferente que você precisa, né? A gente avalia as pessoas, não avalia as doenças. Eu quero entender como é que aquela pessoa que tem essa característica de alimentação, de sono, de atividade física, como é que ela, com isso aqui, ficou resfriada, por exemplo? Ou como é que ela, isso aqui, ficou com uma pneumonia? No tratamento alopático, que é eficaz quando bem receitado pelo médico tradicional, o que se estudou, se preparou para isso, ele vai tratar a doença. Melhorou? Melhora. O problema é que, de repente, ela volta. E ninguém sabe por quê, E ele trata de novo. E volta. E trata de novo. Aí começa a se pesquisar as causas disso ter acontecido. O médico homeopata não busca essas causas só na questão clínica. Ele vai buscar isso numa história de vida dessa criança ou desse seu paciente. Eu, por exemplo, no meu consultório, eu sou pediatra, eu atendo principalmente criança, mas aí os pais vêm para mim e falam assim, poxa vida, você tratou da rinite do meu filho, ele ficou tão bom, eu também tenho alergia, você não pode me tratar? Sim. O princípio é o mesmo, tenho os pacientes que não são as crianças no meu consultório, porém, para tratar criança,
precisa ser um pediatra homeopata. Assim, não é só homeopata. Não. Que é diferente também, completamente né? diferente. Temos uns mitos e verdades, vamos ver? Olha lá. Primeiro mito e verdade, a homeopatia só é eficiente em doenças crônicas. Então, ela também é eficiente em doenças crônicas, mas, por exemplo, a gente chega a tirar quadros de diarreia aguda, de crises de bronquite, doenças agudas, insônia aguda, com tratamento homeopático prescrito da forma adequada. A gente fala que o quadro agudo, ele é a agudização de um quadro crônico. Então, eu vou tratar o quadro crônico, e é isso que é o problema. Ele ficou resfriado 5 vezes esse ano. Sim. Não entrou na escolinha, não é nada disso, então mudou tá. nada. É alguma coisa dele. Então, eu vou tratar essa base para que, no ano que vem, ao invés de 5, que duraram 7 dias cada um, ele vai ter 2, que vai durar 2 dias. Até o momento onde, não que ele não fique doente. Sim, que isso é impossível. Se eu entrar em contato com o vírus da catapora, não interessa o meu tratamento, eu vou pegar a catapora se eu não tomei a vacina. Nesse caso, o que a gente percebe? Que o quadro evolui de uma forma diferente, mais tranquila, mais suave, com uma recuperação mais rápida. Né? Vamos para mais um mito ou verdade? Vamos ver o próximo. Quem adere à homeopatia também pode fazer tratamentos alopáticos. Sim, pode fazer né? qualquer tipo de tratamento. Uma coisa não interfere na outra. Nada. O importante é que o médico que for receitar conheça os 2 tipos de tratamento ou que se faça tratamento com 2 médicos diferentes. Né? Normalmente, o tratamento, atualmente, o médico homeopata também prescreve tratamento alopático. Ele também conhece esse tipo de tratamento. Não é radical como foi há uns anos atrás, que o médico homeopata era só homeopata. Se você quiser tomar alopatia, tem que buscar um outro médico. E né? se tomar alopatia eu não trato, e o próprio alopata também tinha esse contrário. Sim. Você toma homeopatia, então eu não vou te receitar remédio. Mas você está com o seu paciente, é seu paciente. Você tem que saber o que é melhor para ele, né? Lógico. Vamos para mais um mito e verdade? Hoje o doutor Moisés está com a gente, ó. Vamos ver o próximo. O tratamento homeopático é muito longo. Olha, ele pode ser longo e a questão é não confundir o tratamento prolongado com o tratamento demorado. Ele pode tratar, de repente, você tem rinite. Há quanto tempo você tem rinite? Eu tenho rinite há uns 25 anos. Você já tratou essa rinite, já tentou métodos, já limpou sua casa. Não adiantou nada. Não adiantou, ou adianta, mas o quadro volta. Então, um quadro de 25 anos não vai ser tratado em uma semana. Ele requer um tempo de tratamento para um reequilíbrio da reação do seu organismo em relação ao estímulo. Então ele é um meio mito, meio verdade. Ele não é necessariamente muito longo, mas ele pode ser para tratar o quadro agudo, não. Você está com uma crise de bronquite agora, eu vou te receitar um remédio e falar assim, olha, você volta daqui a uns 3 meses, não dá, é já. Mas, ao mesmo tempo, gente, em momentos assim críticos, sei que tem muita mãe que assiste a gente, deve estar pensando agora, mas meu bebê está com febre, vou esperar quanto tempo para essa febre baixar? O mesmo tempo que a gente esperaria com outra medicação, né? Com toda certeza, e o mais importante, fale com seu pediatra homeopata. A gente não tem essa restrição de, não fala, espera. Não. Pra gente, quanto mais informações a gente tiver daquele momento, melhor, maior a chance que a gente tem de acertar o medicamento adequado para ajudar essa criança. Olha, deixa eu mostrar aqui para vocês, para você em casa entender um pouco mais de homeopatia. O Dr. Moisés lançou há um tempinho atrás esse livro, Homeopatia Mais Simples do que Parece. É de tão fácil entendimento, gente, que não tem como você, a partir de então, falar que você não sabe mais o que é homeopatia. E na prática, isso que é legal, ele fala de alguns casos, fala de acupuntura, de terapia ortomolecular e, obviamente, da homeopatia. Então, a gente une tudo que a medicina tem de bom para nos oferecer e a gente aproveita, né, doutor Moisés? Com toda certeza. Basicamente é isso. O que é importante, a busca do benefício do nosso paciente. Se ele vai se beneficiar, por exemplo, para mim, eu sempre prescrevo homeopatia. Em algumas situações, eu vou associar ao meu tratamento um outro tipo de medicamento, de orientação, para ajudar esse paciente a se recuperar. O que é difícil não é o paciente se recuperar, principalmente se for criança. São os pais acabarem com ansiedade e esperarem o tempo certo daquele corpinho, que é um indivíduo único, conseguir se restabelecer, né, doutor Moisés? E olha, até que para a criança ainda é mais fácil, porque como a gente fala de história de vida que leva à doença, a história de vida da criança é mais fácil de a gente abordar. Então, essa criança responde melhor a isso. Ainda mais assim, a gente fala de criança que
além de homeopata, você falou, eu sou pediatra, eu sou membro do Departamento de Aleitamento Materno da Sociedade de Pediatria de São Paulo e de Pediatria Ambulatorial da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Se essa criança tem aleitamento materno, por exemplo... Ah, tudo que é mais fácil, né? É tudo melhor. Se essa criança tem as consultas de rotina e faz as suas vacinas regularmente... Também, né? Que, por sinal, é outro mito. Não pode vacinar. É Lógico verdade. que pode vacinar. Agora, você tem que falar sempre com o seu pediatra, com o seu médico, tirar suas dúvidas, tá? Quer saber um pouco mais sobre o trabalho do Dr. Moisés ou então quer aproveitar? Lá também tem outros textos bem legais falando sobre homeopatia, sobre saúde de uma forma geral. www.drmoisés.com.br. Obrigada mais uma vez. Eu espero mais vezes, viu? Obrigado.